Sônia Guajajara fazem agora coletiva de imprensa para detalhar novos anúncios sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Nós vamos a Belém acompanhar ao vivo. A todos vocês. Bom, nós acabamos de sair de um almoço que marcou o lançamento oficial pelo Brasil dessa ideia inovadora que tem ganhado audiência cada vez maior pela sua originalidade, pela sua inteligência, pelo seu pragmatismo de desenvolver um instrumento que seja efetivamente capaz de chamar a atenção do mundo e combinar capital público e privado de maneira virtuosa, criando condições para que as florestas em pé, as florestas tropicais em pé, sejam preservadas por meio de uma espécie de pagamento de serviços ambientais. Maneira como esse mecanismo vai funcionar, em termos muito simplificados, é de que você não tem propriamente doação de partidos e empresas, você tem um aporte de capital de investidores que vão ser remunerados por uma taxa básica. Esses recursos vão ser emprestados, vão financiar projetos que vão ser definidos pelo seu comitê, e a diferença de taxa de juros, o spread, né, entre o que você paga para o investidor e o que você cobra, né, do tomador, vai servir justamente de lastro para financiar o pagamento desses serviços ambientais. Com uma série de detalhes que depois vão ser abordados aqui, que envolve uma série de compromissos dos 73 países que mantêm florestas tropicais, uma série de vantagens para quem zera o desmatamento, penalidades, por assim dizer, né, ou uma diminuição do aporte quando a pessoa não cumpre com esse requisito, e um olhar muito atento para as comunidades locais que preservam o meio ambiente. Então, toda a atenção voltada para a economia local, para a sustentabilidade, todo esse cuidado. Estou sendo ligeiro aqui porque muita gente vai falar e vai detalhar esses mecanismos. Mas eu dizia ainda essa semana que nós esperávamos, quer dizer, eu falava a título pessoal, não falava em nome do governo, mas que nós esperávamos no primeiro ano de lançamento da proposta, que é o ano da COP Brasil. Nós estamos assumindo a presidência da COP agora. E que nós vamos trabalhar para chegar a 10 bilhões de dólares até transferir a presidência para outro país. Mas eu acredito que talvez isso aconteça antes do previsto, porque nós tivemos aqui alguns anúncios já, outros que serão feitos nos próximos dias, mas ainda durante a COP, como é o caso da Alemanha, que diz que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte ao TFFF na reunião bilateral com o presidente Lula. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, Países Baixos, né, entre outros, Emirados Árabes, citar três que foram muito enfáticos em dizer que vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas fizeram chegar a informação de que estão embarcando no projeto do TFFF, não fizeram anúncio hoje, nem prometeram para amanhã, como fez a Alemanha. Mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos. Então, nós aí vamos trabalhar, obviamente tem condicionantes, as pessoas querem participar do desenho final do TFFF, porque há detalhes que podem ser melhorados, e isso é natural num projeto que está nascendo agora.
Tivemos também uma bilateral com o Reino Unido, em que o príncipe e o primeiro-ministro manifestaram integral apoio ao TFF e disseram que o Reino Unido vai fazer propaganda junto ao setor público e privado dessa proposta que eles consideram muito original e que pretendem apoiar. Então, nós estamos saindo do dia, acho que falo por todos dessa mesa, bastante animados, de que pela primeira vez, numa COP, um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel, pode efetivamente significar um caminho para motivar as pessoas em torno de uma causa tão nobre e tão necessária quanto essa. Então, eu queria manifestar aqui um enorme agradecimento à ministra Marina Silva, que me lembro da primeira reunião que nós fizemos sobre o TFF, as duas equipes interagiram na área técnica para ir desenhando a proposta, estressando a proposta para ver se ela parava de pé. Não deixa de ser um dia muito emocionante para nós todos, ver que no dia do lançamento, países tão sérios, e eu estou falando também dos países que se manifestaram nesse almoço, porque são detentores de reservas de florestas tropicais importantes, o Congo falou, o Suriname falou, vários países manifestando muita esperança de que isso efetivamente esse sonho vai se transformar em realidade. Eu penso que nós inauguramos aqui as tratativas em torno desse mecanismo de uma forma bastante esperançosa. Eu quero crer que nós vamos ter uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã para continuar perseverando no cumprimento dessas metas. Lembrando que nós imaginamos que nós tenhamos que chegar a alguma coisa entre 20 e 25 bilhões de dólares para formatar esse fundo em termos de valores públicos, né, de recursos públicos, para alavancar para cada $1 uns $4 aproximadamente de recurso privado, para realmente criar uma remuneração para cada hectare de floresta tropical de pé, que faça sentido, que seja sustentável, que efetivamente vá ao encontro da ambição, né, das pessoas que estão ali preservando a floresta e de viabilizar economicamente essas regiões. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos ministros presentes, ao embaixador e ao primeiro-ministro, essa satisfação enorme de participar desse almoço. Foi um almoço histórico. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Maria. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, Andréas, Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, embaixador Maurício Lírio, minha querida amiga Sônia Guajajara. É uma satisfação podermos iniciar essa cúpula já trazendo para vocês questões tão relevantes como, por exemplo, o próprio formato da cúpula. O presidente Lula tomou a decisão de que não fosse algo apenas para que cada chefe de Estado fizesse a sua manifestação, mas no formato de uma cúpula, em que a gente vai ficar hoje e amanhã fazendo debates sobre temas importantes, e um desses temas importantes eu tenho a alegria de dizer que é a questão do financiamento para a proteção das florestas tropicais. O Brasil, juntamente com mais 11 países, trabalhou e desenvolveu essa ideia. Ela teve origem no Ministério do Meio Ambiente, foi recebida com muito entusiasmo pelo ministro Fernando Haddad, que ombro a ombro desenvolvemos a proposta. Junto com o Ministério de Relações Exteriores, nós fizemos ela ganhar aos vários cantos do mundo, e agora nós estamos aqui com os nossos parceiros de primeira hora, que já vem desde o Fundo Amazônia
aqui da Noruega e os demais que se manifestaram, mostrando que é possível ter um instrumento que vai financiar a proteção das florestas tropicais e que não é doação. Tanto recursos públicos quanto recursos privados que forem aportados para o Fundo Floresta Tropical para Sempre terão o seu dinheiro de volta. E o mais importante, eles terão o seu dinheiro de ida também para a proteção das florestas, que esse é o mecanismo inteligente que foi criado, aonde com o spread que se referiu o ministro Fernando Haddad, nós vamos compor um fundo que em alguns casos nós vamos ter praticamente triplicado o recurso para a proteção das florestas dos ministérios do meio ambiente e dos governos. Eu acho que já temos aqui mais da metade dos recursos, né, que tínhamos nos colocado a meta só nesse primeiro dia. A Noruega faz um aporte, agradeço imensamente os 3 bilhões que a Noruega já manifestou, né? O Brasil já tinha colocado como uma boa semente uma iniciativa do presidente Lula, que o ministro Fernando Haddad viabilizou, de 1 bilhão, a Indonésia também 1 bilhão e a França meio bilhão. E temos a sinalização de que amanhã teremos a Alemanha também fazendo aqui o seu aporte. Agora, mais do que pensar só no aporte, temos também o aporte dos países que serão beneficiários. Os países que vão assinar a declaração em prol do TFFF, eles são detentores de 90% das florestas tropicais do planeta. Ou seja, geralmente a gente pensa no recurso que seja financeiro, mas existe o recurso natural, que é a floresta, a biodiversidade, os povos originários que cuidam dessa floresta e que têm conhecimentos associados a ela. A verdade é que conseguimos criar um mecanismo que de fato é capaz de fazer com que para cada recurso público ali colocado como semente, nós vamos ter recursos privados na ordem de $1 de recurso público, seremos capazes de angariar cerca de $4 de recurso privado. Portanto, se fizermos aqui essa multiplicação, hoje nós temos muito mais do que os 5 bilhões que já foram aqui mencionados. Por último, para passar aqui para minha querida amiga Sônia Guajajara, dizer que os nossos esforços, eles obviamente que tem toda essa celebração, inclusive da presença de vocês, né, numa qualidade e uma quantidade incrível, para poder fazerem perguntas. Eu sei que está todo mundo aqui apreensivo para ter o tempo das perguntas, mas também as manifestações dos chefes de Estado, colocando muito claramente que essa é a COP da implementação. Isso aqui significa implementação, implementar a viabilização dos recursos necessários para que possamos ajudar a fazer com que, protegendo floresta, evitemos lançar na atmosfera CO2 e evitando fazer emissão de gás carbônico na atmosfera, nós também estaremos alcançando esses resultados. De sorte que estamos muito entusiasmados, o TFF já começou muito bem, antes mesmo de começar de ter sido lançado hoje, nós já estávamos entre os 3 finalistas da premiação que tivemos ontem por parte da coroa britânica. Então, só celebração em relação a essa parte, mas não posso deixar de dizer também do meu entusiasmo com as falas que ouvi, né, dos chefes de Estado, todos muito aliançados de que chegamos ao limite
em relação à questão da mudança do clima e que agora temos que encontrar caminhos, criar mecanismos. Fiquei muito feliz que o presidente Lula disse que ele está muito convicto de que é necessário fazermos o mapa do caminho, tanto para viabilizar recursos financeiros, quanto para chegar no fim do desmatamento e para alcançarmos a saída da dependência do uso de combustível fóssil. Soninha, depois Maurício. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, o Brasil defende desde o início que esta COP teria que ser a COP da implementação. E o presidente Lula tem falado que esta tem que ser a COP da verdade. Então, não teria um jeito melhor de começarmos essa COP consolidando o mecanismo do TFFF, já com garantia de aportes para que a gente possa garantir essa estrutura para apoiar a proteção das florestas no Brasil e em todos os países de florestas tropicais. O Ministério dos Povos Indígenas foi parte fundamental nessa construção para garantir que tenha um repasse o máximo, direto para os povos indígenas. E assim conseguimos garantir no mínimo de 20% para apoio direto a povos indígenas e comunidades locais. E assim a gente supera essas flutuações políticas de governos, de mudança de governo, garantindo uma estrutura e uma governança autônoma que não vai se perder com mudança de governos, e possa ter essa garantia de continuidade do apoio a florestas tropicais e com essa autonomia dos povos indígenas e comunidades locais. Importante dizer também que toda essa construção foi feita com a participação ativa do movimento indígena. Tivemos todo o diálogo com o movimento indígena brasileiro e com a Aliança Global de Territórios Comunitários, que é uma aliança que converge a Bacia Amazônica, a América Central, a Indonésia, a Bacia do Congo e o Brasil. Portanto, é um mecanismo dialogado, discutido, participativo, e agora estamos no momento de definir essa governança. E cada país terá a oportunidade de criar seu próprio comitê, a sua própria estrutura para definir as formas de repasse. Então, a gente está muito feliz, muito contente, já que o Brasil alavancou na Semana do Clima em Nova York o aporte de $1 bilhão, e aqui hoje a gente já recebe anúncios concretos de outros países que também aportaram recursos e ainda com uma grande expectativa que até o final desta COP a gente possa alcançar a nossa meta prevista para consolidar o mecanismo do Fundo Floresta Tropical para sempre. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu farei a leitura da lista dos países que já endossaram a declaração que foi lançada hoje pelo governo brasileiro, que é a declaração para o início do funcionamento do Fundo de Florestas Tropicais para sempre. A declaração foi aberta a endossos hoje, no dia de hoje, e já temos até o momento o endosso de 53 países. Entre esses países, eu listarei aqueles que são potenciais investidores, porque não são detentores de florestas tropicais e, portanto, participam da declaração com apoio político, justamente porque têm em vista a possibilidade de atuarem como investidores, e depois eu faço a leitura dos países que detêm florestas tropicais. Potenciais investidores: Alemanha, Armênia, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Japão, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e também a União Europeia. Países detentores de florestas tropicais. Como disse a ministra Marina Silva,
é com grande satisfação que temos já nessa lista, no primeiro dia, países que detêm mais de 90% das florestas tropicais do mundo, incluindo países de todos os continentes e principalmente das 3 principais bacias que detêm as florestas tropicais: a Bacia Amazônica, a Bacia do Congo e a Bacia do Sudeste Asiático. São eles: Antigua e Barbuda, Bolívia, Brasil, Burkina Faso, Camboja, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, Gana, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Honduras, Indonésia, Libéria, Madagascar, Malásia, México, Mianmar, Moçambique, Panamá, Papua Nova Guiné, Peru, República Democrática do Congo, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Suriname, Sudão do Sul, Nigéria e Zâmbia. Então, num total de 53 já endossos nesse primeiro dia do lançamento da declaração sobre o TFFF. Agora, com muita honra, eu passo a palavra ao ministro do Meio Ambiente da Noruega. Please, Minister, you have the floor. Thank you very much for that. On behalf of Norway, allow me to start by commending the truly immense work conducted by Brazil to get to the point. On the TFFF, it was truly bold, but it was exactly what the world needed where we stand right now. For Norway, we have been working on tropical forest protection together with Brazil and other countries since 2008, and much of our work has focused around reducing deforestation. But at the point where we are right now, reducing deforestation of tropical forests will not be enough. We need to create incentives for keeping the remaining tropical forests for all of eternity, for all the time that we have ahead of us. Thus, I can say very clearly that for Norway's part, we have liked the idea and the model of the TFFF from the outset. Because you create an economic value of not cutting a tree down, but allowing it to stand, to remain, to allow the tropical forest to be there over time and to create financial benefits from that. This is a model that we have supported on the technical work. It is a model that we in many ways know quite well ourselves, given our sovereign wealth fund. And it is now also a model I am very proud to say that we are ready to invest $3 billion in. Now, obviously, the launch today has taken us far, and many countries esse lançamento fez com que vários países já aceitassem fazer parte, mas a gente precisa fazer mais também daqui para frente. Eu acho que é ótimo que a gente já viu vários sinais no decorrer do dia. O trabalho que nós temos à nossa frente será possível de ser conduzido. Nós temos alguns requisitos para os investimentos. Por exemplo, o fato de que nós precisamos mobilizar 10 bilhões de dólares americanos até o final de 2026, e essa contribuição a gente precisa ser reconhecida, adquirida. É possível fazer isso, nós sabemos disso. Então, nós temos essa ideia, nós temos grandes ambições coletivamente, mas nós precisamos também ter os meios corretos de implementação para alcançar o objetivo. Nós temos essa ideia que é uma das mais ousadas e inteligentes em anos e acreditamos que esse modelo vai funcionar, que esse trabalho vai funcionar de agora para frente.
o governo brasileiro lançou esse termo multirão, e esse multirão já foi conduzido, o trabalho já mostra quanto que a gente pode fazer juntos, mas para nós que já participamos desse multirão, sabemos que temos que sonhar grande e a primeira milha não é o suficiente. Todo mundo que tem que participar da segunda fase e é isso que nós queremos alcançar. Estamos muito, muito felizes em estar juntos com o Brasil e com os outros países que estão comprometidos no investimento para conduzir esse trabalho de agora em diante. Os ministros estão muito pressionados pelo tempo, então vou pedir, por favor, só que a gente seja sucinto nas perguntas. A gente vai abrir para algumas perguntas só, por favor. Antes, os 500 milhões da França, se são euros, dólares, ou enfim, do que é, e depois disso, inicialmente o discurso do governo era de que a gente ia conseguir chegar na COP, de que a meta era de 25 bilhões na COP. Isso mudou para 10 bilhões no ano da COP. Então, eu quero entender por que isso mudou e quando que a gente vai chegar aos 25 bilhões, que são a estrutura ideal do fundo em termos de financiamento dos países. Eu não sei quem te deu essa informação, mas não saiu do Ministério da Fazenda. Nós trabalhamos com um fundo de 25 bilhões de dólares de recursos públicos, uma alavancagem de 4-1, portanto 125 bilhões total, e nós da Fazenda pelo menos, não tenho lembrança de que alguém do governo tenha dito que na COP, onde as pessoas estão conhecendo o TFF, o mundo não conhece o mecanismo, né? Nós fizemos algumas tratativas com alguns países, mas nós estamos falando de quase 200 países, né, no mundo, e nós falamos com uma dúzia de países até agora. Então, é um trabalho de convencimento explicando para as pessoas. Agora, evidentemente que o aporte inicial que está sendo feito é muito auspicioso. Quer dizer, você pode prever que, a partir desse primeiro aporte, e nós contamos com o anúncio da Alemanha amanhã, são 500 milhões de euros no caso da França, a gente tem uma largada muito boa, né? E podemos rever o cronograma, mas eu não esperaria nada melhor do que está acontecendo. No caso da Noruega, ela é um país que surpreendeu a todos ali na reunião, menos quem conhece a Noruega e que sabe que a tradição norueguesa na questão ambiental vem de longa data. E nós sabíamos que nós podíamos ter algumas boas surpresas nesse sentido no dia de hoje. Mas, enfim, a COP ainda tem um tempo para acontecer. Os países que anunciaram, que não anunciaram apoio, mas não anunciaram valores, certamente vão levar para os seus respectivos chefes de Estado, chefes de governo, as informações que colheram aqui, e possivelmente o próprio presidente Lula declarou no almoço que para preparar os chefes de Estado para receber o telefonema dele, pessoal. Então, eu acho que vai haver muita mobilização, não só dos Estados nacionais. Eu penso que vai haver mobilização das populações locais, porque há uma crescente consciência global de que esse é um problema que precisa ser resolvido. Então vai ser muito, eu acredito que vai ser um tema recorrente nos processos eleitorais, o que cada país está fazendo para salvar o planeta. Então eu acredito que isso tende a se transformar numa causa transnacional popular, não apenas dos especialistas, dos cientistas, dos políticos mais ilustrados, dos intelectuais, não. Eu penso que isso vai ganhar corpo no debate público e só vai ajudar essa ideia inovadora a ganhar tração ao longo dos próximos meses. E eu acredito que
nós vamos integralizar esse valor. Eu estou muito confiante que nós vamos integralizar. Veja você tem o G20. Se cada país do G20 aportar o que o Brasil está aportando, você já praticamente fechou a conta. Quer dizer, nós não estamos falando de nada, só por falta de consciência mesmo, né? Climática, que nós não vamos chegar nesse patamar. O presidente está indo para o G20 daqui 2 semanas. Certamente vai fazer um informe sobre o que aconteceu na COP. Todo mundo vai querer saber o que aconteceu na COP. Então, eu tô animado. Eu já estava muito animado antes, estou mais animado hoje e vou ficar mais animado amanhã, tenho certeza. Antes de passar, eu só queria dizer uma coisa, né? O Ministério do Meio Ambiente, o que nós afirmávamos peremptoriamente, era de que nós queríamos o TFFF operacional na COP. E isso foi um trabalho muito intenso das nossas equipes para que ele tivesse operacional. Então, a viabilização dos recursos, com certeza, é uma grata surpresa o que nós já conseguimos nesse primeiro dia, né? Porque o risco é de que essa arquitetura, a ponto de já receber os aportes, não tivesse pronta. E nós conseguimos, em um tempo recorde, numa articulação com 12 países e mais o Banco Mundial. Então, era isso que dizíamos e foi isso que cumprimos com louvor. Obrigado. A gente vai ter uma pergunta da nossa colega Sumini, do New York Times. Ali. Just to clarify, exactly how much money is committed. Quanto desse dinheiro já está E vocês esperam que ela também participe com alguma quantia essa semana? Eu vou pedir licença que eu vou ter que acompanhar o presidente Lula numa reunião bilateral, mas o embaixador está aqui para responder a tua pergunta. Mas assim, nós não podemos antecipar o que os países que apoiam o TFF hoje, mas não anunciaram o montante, vão anunciar. Primeiro, porque nós não sabemos. Em segundo lugar, porque cada país vai ter o seu tempo de tomada de decisão. Os países vão conhecer o mecanismo, alguns países disseram que só vão poder fazer o anúncio daqui nos próximos meses, em função do calendário doméstico. Então, não é uma coisa trivial um país poder aportar. O presidente Lula foi o primeiro a anunciar, porque ele contava com o nosso respaldo, da Fazenda, do Meio Ambiente, dos povos originários. Já tinha uma determinação em Itamaraty. Nós já estávamos muito alinhados em fazer esse anúncio na COP. Então, nós trabalhamos praticamente durante 2 anos para poder fazer o anúncio. Você não pode exigir que, depois de tanto trabalho que deu para nós, um país que acabou de tomar conhecimento praticamente do mecanismo, anuncie já. O mecanismo é bom, nós confiamos que ele vai angariar muito apoio, mas os países têm a sua dinâmica. A Noruega tem uma tradição enorme na área. Deve ser muito mais fácil para o constituinte da Noruega assimilar rapidamente o que isso significa, do que para países que estão começando a pensar grande sobre esses temas. Então, nós vamos dar tempo ao tempo, mas conhecendo o presidente Lula, conhecendo Itamaraty, eu sei que o nosso bloco vai para a rua e nós vamos colocar essa ideia Made in Brasil de pé, porque ela é realmente uma marca de tecnologia ambiental que vai ter muito apoio e precisa ter apoio. Porque nós estamos, entra a COP, sai COP e a gente não tem uma solução para a crise climática. Quantas e quantas COPs já ocorreram sem que um anúncio como esse fosse feito? Um anúncio prático de como resolver o problema com um mecanismo inovador. Então, eu vou pedir licença. Obrigado.
Eu também vou ter que me ausentar em função de outras agendas que já estão, mas eu peço ao diretor do Serviço Florestal Brasileiro que se junte aqui a ministra Sônia Guajajara e ao Andrés e eu fico um pouquinho mais, mas temos algumas bilaterais importantes que não temos como não participar. Com isso, vamos chamar nosso colega da imprensa norueguesa. Eu acho que o ministro da Economia disse que os contribuidores estão muito ansiosos e senhora Marina, ministra, pode significar que tipo de risco ele vai causar para os países que vão participar? Eu não sei se eu consegui entender direito, porque só começou a... Você pode repetir novamente, porque só começou a funcionar na metade da sua fala. Sure. Ok. Your colleague, the Minister of Finance, O ministro da Economia diz que os países que estão contribuindo estão sendo muito incisivos, né? Então, o que pode se dizer para os contribuintes, os pagadores de impostos, quanto ao risco envolvido nesse fundo? Quanto ao risco, acho que podemos dizer muito pouco, mas podemos dizer muito quanto ao ganho, porque é um recurso que, sendo aportado, ele terá garantia de retorno, porque ele opera num sistema muito seguro, que são os títulos AAA. O outro aspecto importante é que o retorno é garantido e é garantida também a vantagem do ponto de vista ambiental, pelo fato de que, ao proteger a floresta, você está evitando a emissão de CO2. Ao evitar a emissão de CO2, você está contribuindo para o equilíbrio climático do planeta, além do mais, está protegendo de biodiversidade, está contribuindo para a proteção e respeito dos modos de vida das comunidades indígenas e vem ao encontro de uma demanda dos países desenvolvidos que sempre nos diziam para os países em desenvolvimento que não seria suficiente apelar para o recurso público, era preciso também mobilizar recursos privados. Nós conseguimos com o TFFF um mecanismo seguro que, além de mobilizar os recursos públicos e privados, esses recursos ainda são retornáveis e são retornáveis com uma segurança que os investidores têm muito claro que não há uma vulnerabilidade nesse mecanismo. Portanto, aqueles que pagam seus impostos, com certeza ficarão felizes de saber que os seus recursos estão ajudando para diminuir as enchentes, para diminuir a temperatura da terra, para evitar os incêndios, as ondas de calor que matam mais de 500 mil pessoas por ano. Se eu puder acrescentar ao que a ministra acabou de falar, obviamente, como economista, eu posso dizer que não há uma forma de ganhar em um investimento no mercado internacional sem assumir um risco. Isso, claro, também é um pré-requisito para o TFFF, inerentemente. Mas, por outro lado, do lado da Noruega, nós sentimos que esses riscos são administráveis e estamos confiantes que, com o trabalho conduzido também pelo Banco Mundial, nós vamos conseguir administrar esses riscos. No entanto, para todos os países que estão considerando se unir ao TFFF e querem investir nele no futuro, eu recomendo que eles façam a sua própria avaliação de risco, e eu tenho certeza que
que o Brasil e o Banco Mundial vão ajudar com a sua expertise e nós vamos poder também compartilhar nossas perspectivas de como isso pode ser feito. Isso dito, eu também digo que há um risco para os nossos países em não investir no TFFF, porque um dos maiores riscos que nós temos agora é o desaparecimento das florestas atlânticas na frente dos nossos olhos. Isso não tem consequências apenas para o Brasil. Mesmo para um país como a Noruega, um país frio lá no norte do mundo, muito longe das florestas tropicais, nós dependemos também e precisamos administrar esse risco e garantir a sobrevivência das florestas tropicais nas próximas décadas. Então, da perspectiva de risco, para nós, ele é administrável, com o trabalho que vai ser conduzido no futuro, e, ao mesmo tempo, há talvez riscos ainda maiores em não participar no TFFF para o futuro. Só para complementar, eu passaria a palavra para o subsecretário de Assuntos Econômicos e Fiscais da Fazenda, já que o ministro Haddad teve que se retirar, e só recordo que, como já foi dito aqui pela ministra Marina, o TFFF será abrigado no Banco Mundial, que é uma instituição tradicional, não é uma instituição devotada a riscos, nesse sentido, e já foram feitos estudos de avaliação de risco sobre o tema levados ao Banco Mundial. E eu passo a palavra ao João para entrar em detalhes mais técnicos sobre isso. Não, eu acho que o ministro Andreas, da Noruega, já enfrentou essa questão de forma muito... Tá aí, você acompanhou a coletiva de imprensa em que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciaram novos aportes ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Segundo Haddad, Indonésia, Brasil, Noruega e França anunciaram recursos ao fundo e os valores já chegam a 50% da meta idealizada pelo governo brasileiro no primeiro ano do fundo. Idealizado pelo Brasil, este TFFF busca captar 25 bilhões de dólares de nações soberanas para alavancar outros 100 bilhões de dólares da iniciativa privada. São elegíveis a receber pagamentos do fundo mais de 70 países em desenvolvimento que abrigam cerca de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais e subtropicais úmidas. E a gente segue aqui na cobertura da Cúpula do Clima, que é realizada em Belém, e daqui a pouco estaremos de volta com a sessão que terá a participação do presidente Lula. Continue com a gente, até a próxima. Tchau.